Vamos falar um pouco agora sobre um outro tipo de migração, também muito cobrado em prova e um pouquinho mais detalhista, tem um pouquinho mais de nuances aqui, que são as migrações internas. Quando que a gente fala de migrações internas, professor? A gente fala de migrações internas quando a gente se refere às migrações que ocorrem dentro dos limites territoriais de um mesmo país. Ora, isso é muito simples de entender. Se você, por exemplo, migrar do Brasil para a Itália, é uma migração internacional. Mas se você migrar, de repente, de Minas Gerais para São Paulo, é uma migração interna, perfeito? Entre as regiões aí é um tipo de migração. Só que esse não é apenas uma migração interregional, como eu marquei lá no fim. Existem vários tipos de migrações internas, várias formas de se migrar internamente. Então eu anotei aqui para vocês as classificações das migrações internas e eu vou comentar um pouquinho de cada uma delas e depois aprofundar as migrações interregionais, que são as mais complexas, beleza? Então tome nota para você entender cada uma dessas classificações. Bom, o primeiro tipo de migração interna, acho que não é segredo para ninguém, é o que a gente chama de êxodo rural. O êxodo rural, o famigerado êxodo rural, é um tipo de migração interna. E o que consiste o êxodo rural? Muito simples. É a saída de uma população do campo em direção à cidade. Quando você migra do campo para a cidade, você está fazendo um êxodo, ou seja, uma saída rural do campo. Perfeito? Nós vamos ter oportunidade de aprofundar muito a questão do êxodo rural quando nós chegarmos no módulo de espaço rural, onde nós vamos entender as razões das migrações rurais, como elas acontecem, as consequências e tudo mais. Nessa videoaula basta você saber que êxodo rural é um tipo de migração que acontece internamente num país, tudo bem? O segundo tipo, ela recebe dois nomes, transumância ou migração sazonal. Para quem não sabe, sazonal quer dizer periódica, ou seja, acontece por um certo período de tempo. Vamos entender o que é isso. O que é transumância ou migração sazonal? É o seguinte, dependendo da região do país que você está, você pode ver grupos de trabalhadores que migram de uma região para outra em determinado período específico do ano, principalmente atrelado à questão das safras, das colheitas de uma determinada cultura agrícola. Então, por exemplo, em determinado período do ano é o período da colheita de cana-de-açúcar. Então, para que haja trabalho, um boia-fria pode migrar de uma determinada região para outra, sempre naquele período do ano. Então, ele passa ali 60, 90 dias fora de casa, de uma região para outra, participando da colheita de cana, e depois ele retorna à casa dele no final desse período. Então, isso a gente chama de transumância ou migração periódica, migração sazonal. Ocorre sempre no mesmo período do ano por um motivo específico, normalmente atrelado aí a questões da safra, da colheita agrícola, perfeito? Isso é um tipo de migração que também a gente vai visualizar melhor no módulo de espaço rural, mas você já sabe agora que é um tipo de migração interna. Um terceiro tipo é a migração pendular. E a migração pendular ela é muito mais comum em ambientes urbanos. Eu vou explicar para você como funciona. Um pêndulo, creio que você já deve ter aprendido há muito tempo numa aula de física, é aquele dispositivo que faz mais ou menos esse movimento, né? Você tem um movimento pendular, portanto, é um movimento de vai e volta, movimento de ida e vinda. Como é que funciona isso dentro da geografia? O movimento pendular é quando você tem a seguinte situação. Você tem um indivíduo que ele tem a cidade dormitório dele, ou seja, o lugar onde ele mora, e tem a cidade trabalho, que é o lugar onde ele trabalha. Então, todos os dias, ou então por um período de a cada 3 dias, 7 dias, não importa o período, mas vai haver o seguinte movimento. Ele sai da casa dele, vai da cidade dormitório, vai até a cidade de trabalho dele e depois volta para a cidade dormitório. O que às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas é que esse movimento não precisa ser necessariamente diário, ou seja, eu não preciso sair da minha casa, ir até uma outra cidade, trabalhar e voltar no mesmo dia. Isso pode acontecer, é movimento pendular. Mas pode acontecer de eu sair da minha casa num domingo à noite, certo?
passar a semana inteira fora e voltar só na sexta-feira para minha casa. Isso também é movimento pendular. O que configura o movimento pendular é o fato de haver uma cidade dormitório, onde a pessoa mora e dorme, e existe a cidade de trabalho. O período que demora para ir e para voltar é indiferente. Pode ser diário, pode ser semanal, em alguns casos pode até ser mensal, mas existe o vai e o volta. Isso é movimento pendular, é típico de espaço urbano. Vai estar relacionado depois a assuntos como a questão da movimentação urbana, de você ter ou não ter facilidade de acesso. A gente vai falar de tudo isso no módulo de urbanização. E, finalmente, o tipo de migração interna mais importante para essa videoaula, aquela que a gente precisa conversar hoje, que são as migrações interregionais. Vamos dar uma olhada nelas? Muda o slide aqui para mim, Dogão. Eu queria que você colocasse agora muita atenção na tela cheia que eu vou colocar para você. Coloca aqui para mim a tela cheia. Tá vendo os mapinhas aqui? Eu coloquei aqui para você 3 mapinhas que mostram os movimentos migratórios entre as regiões do Brasil em 3 datas diferentes. Preste atenção da sua esquerda para a direita. O mapa da esquerda mostra os movimentos migratórios entre 1950 e 1970. O que você percebe? A grossura da flecha mostra um fluxo maior de pessoas. Então, observa bem, eu tenho um movimento ali da região nordeste para a região norte, eu tenho um movimento da região sul para a região centro-oeste e também um pouco para a região norte, mas o fluxo maior entre 1950 e 1970 é da região nordeste para a região sudeste. Por que que isso acontece? Volta para mim. Por que que entre 1950 e 1970 o fluxo interregional mais forte era do Nordeste para o Sudeste? É o que eu marquei aqui, ó. O Nordeste é uma região de dispersão populacional. É uma região onde você tem as pessoas querendo sair dela. Por quê? É uma região emigratória, de saída, devido à seca, à desigualdade social e ao coronelismo político. A seca está vinculada àquilo que você aprende com meu parceiro, o grande professor Sidney, em clima, ao clima semiárido da região Nordeste, certo? A desigualdade social por conta da falta de investimento do Estado em políticas públicas que possam superar a questão da seca. E o coronelismo político é aquilo que você aprende em história. Historicamente, a região Nordeste tem os seus coronéis, a sua elite, que persegue politicamente algumas pessoas e impede a ascensão social de outras. Então, por causa dessas razões, eles migram para o Sudeste. Agora, o que é que tem no Sudeste para que o Sudeste seja uma área de atração populacional? Ou seja, uma região imigratória, onde as pessoas chegam. Seguinte, é uma região que tem um vasto crescimento econômico, um grande desenvolvimento econômico devido ao ciclo do café e da industrialização. Quando a gente olha para a história do Sudeste, a gente percebe que o ciclo cafeeiro, que começou ali na segunda metade do 18 e foi até a crise de 29, propiciou um grande crescimento econômico da região Sudeste, principalmente São Paulo, e depois disso, já no governo Vargas em diante, a gente teve um ciclo de industrialização que modernizou a região e atraiu muita mão de obra para trabalhar nas fábricas, para ter empregos dentro do chão de fábrica. Então, coincidiu nessa década de 50 e 70 de muita gente migrar do Nordeste para o Sudeste por essas razões que eu acabei de explicar para você. Volta a tela cheia para a gente olhar o segundo mapinha. O segundo mapinha é de 1970 a 1990. Você percebe aqui que, embora o fluxo Nordeste e Sudeste tenha aumentado, o que é que você percebe como novidade? Aumenta significativamente o fluxo para a região Centro-Oeste. Por que que isso acontece entre 1970 e 1990? Volta para mim. É o que eu marquei aqui para você. A região Centro-Oeste é uma região imigratória a partir dessa data, que vai receber muitos imigrantes. Por conta de quê? Por conta da construção de Brasília e por conta também do avanço da fronteira agrícola. Durante a construção de Brasília,
muitos trabalhadores de diversas regiões vieram para o Centro-Oeste, vieram para Brasília para ajudar na construção. Mas, professor, isso foi nos anos 50, não foi no governo JK que aconteceu isso? Final dos anos 50, começo dos anos 60? Sim, só que quando Brasília esteve pronta, a capital federal ficou pronta, isso começou a desenvolver o comércio, começou a crescer as atividades econômicas e a partir da década de 70 mais gente confluiu para essa cidade. Agora, o que mais faz crescer a partir da década de 70, grave a data, década de 70, é o avanço da fronteira agrícola. O que é isso, professor? Também vamos investigar em mais detalhes lá no módulo de espaço rural, mas já para você entender desde já o conceito básico. Avanço da fronteira agrícola é o avanço da disponibilidade de solos para a agropecuária, para o agronegócio brasileiro, principalmente a pecuária bovina, anota aí, e o cultivo de soja foram extremamente importantes para que as pessoas, conforme você vê no segundo mapinha, pudessem confluir para o Centro-Oeste. Fechou? Vamos ver agora o terceiro mapinha e encerrar as migrações internas. Tela cheia. O que você percebe na migração a partir dos anos 90, ou seja, cerca de uma geração atrás, 30 anos atrás? Você percebe que diminui os grandes fluxos e começa a ver vários tipos de trajetos, porém mais curtos. É o que eu coloquei para você aqui embaixo. Ó. Na década de 90, diminuem os movimentos migratórios entre as regiões e se intensificam os intra-regionais, ou seja, dentro da mesma região começa a ter um fluxo maior. Por isso que você vê tantas flechinhas menores, tá, dentro desse mapa, mostrando que agora os fluxos são intra-regionais, ou seja, dentro das mesmas regiões. Deixa eu terminar com uma dica para você, volta para mim. É o seguinte, nos anos 2000, ainda surge uma nova modalidade de migração interna, que é chamada de migração de retorno. O que é a migração de retorno? É quando você começa a ver os descendentes daqueles que migraram em décadas passadas voltando para suas regiões de origem. Por exemplo, hoje tem um fluxo muito grande de nordestinos que estão aqui no Sudeste voltando para a região Nordeste. Não foram eles que vieram para cá, foram seus antepassados, seus avós, seus bisavós, seus pais que vieram. E agora, como cresce a região Nordeste, até mais do que a região Sudeste, há o inverso do fluxo, há o retorno dessas pessoas até os seus estados, até as suas regiões de origem. A gente chama isso de migração de retorno. Legal? Então está aqui caracterizado para vocês os principais fluxos migratórios interregionais. Vocês então aprenderam um pouquinho nessa videoaula sobre migrações internas.